Anne de Green Gables, capítulo 1. A senhora Raquel Lynde se surpreende. A senhora Raquel Lynde morava exatamente no ponto em que a estrada principal de Avonlea descia rumo a um pequeno vale, rodeado por bétulas e brincos de princesa e atravessado por um riacho cuja nascente ficava lá atrás, em um bosque, na propriedade do velho senhor Cuterte. Esse riacho era um curso de água veloz, intrincado em seu percurso pelo bosque, com cascatas e poços secretos e sombrios. Entretanto, quando se aproximava do vale da família Lynde, o riacho ficava tranquilo e bem comportado, pois nem mesmo um mero curso de água poderia passar diante da porta da senhora Raquel Lynde sem o devido respeito ao decoro e à decência. E é bastante provável que o riacho estivesse ciente de que a senhora Raquel estaria sentada perto da janela, mantendo os olhos bem atentos a tudo e a todos que passassem por ali, fossem riachos, crianças ou qualquer outra coisa, e que, caso ela percebesse algo estranho ou fora do lugar habitual, nunca descansaria enquanto não descobrisse tudo a respeito. Havia muita gente no pequeno povoado de Avonlea e fora dele que gostava de bisbilhotar a vida dos vizinhos, mesmo que para isso fosse preciso negligenciar os próprios assuntos. Mas a senhora Raquel era uma daquelas criaturas capazes de cuidar de seus afazeres e ainda tomar conta da vida das outras pessoas. Ela era uma excelente dona de casa, sempre cumpria suas obrigações e fazia isso muito bem. Administrava o grupo de costura, ajudava na gerência da escola dominical, e era quem dava o mais valioso suporte para a Sociedade de Ajuda Humanitária da Igreja e ao Instituto para Missões Estrangeiras. No entanto, com todas essas ocupações, a senhora Raquel ainda tinha tempo mais do que suficiente para permanecer durante horas sentada perto da janela de sua cozinha, tricotando colchas. Já tinha feito 16 delas, como as donas de casa de Avonlea costumavam contar, sempre com muita admiração, e mantendo os olhos sempre bem atentos à estrada principal, que atravessava o vale e subia sinuosamente a colina íngreme e avermelhada mais adiante. Como Avonlea ocupava uma pequena península triangular no Golfo de St. Lawrence, com água dos dois lados, qualquer pessoa que entrasse ou saísse do povoado teria de passar por aquela estrada, e, portanto, submeter-se ao julgamento severo e invisível de olhos que tudo viam. E era assim que a senhora Raquel se encontrava certa tarde, no início do mês de junho. Os raios quentes e brilhantes do sol entravam pela janela. O pomar, na encosta abaixo da casa, estava coberto de flores brancas e cor-de-rosa, sobre as quais voavam e zumbiam muitas abelhas. Thomas Lynde, um homem pequeno e dócil, a quem o povo de Avonlea se referia como o marido de Raquel Lynde, estava plantando, na encosta da colina, no terreno atrás do celeiro, suas últimas sementes de nabo. E era quase certo que Matthew Cuterte também estivesse semeando as dele no grande campo vermelho ao lado do riacho, bem mais à frente, na propriedade chamada Green Gables. A senhora Raquel sabia disso porque tinha escutado, no fim da tarde do dia anterior na loja de William J. Blair, em Carmode, Matthew dizer a Peter Morrison que plantaria suas sementes de nabo naquele horário. Obviamente Peter havia perguntado isso a ele, pois nunca se soube de nenhuma ocasião em que Matthew Cuterte tivesse oferecido, por sua própria iniciativa, alguma informação sobre qualquer coisa relativa à sua vida. No entanto, contrariando a previsão da senhora Raquel, lá estava Matthew Cuterte, às 13h30 da tarde de um dia de trabalho, atravessando o vale e subindo tranquilamente a colina do outro lado. E ainda mais surpreendentemente, usando uma camisa de colarinho branco e seu melhor terno, o que era uma prova incontestável de que ele sairia de Avonlea. Além disso, viajava em sua charrete puxada pela égua alazã, o que significava que percorreria uma distância considerável. Ora, aonde Matthew Cuterte estava indo? E por que se dirigia para tal lugar? Caso se tratasse de qualquer outro homem em Avonlea,
a senhora Raquel teria hábil e rapidamente chegado a uma ótima dedução que responderia plenamente a essas duas perguntas. No entanto, era tão raro Matthew sair de Green Gables que, sem dúvida nenhuma, ele estava fazendo aquilo por alguma razão realmente importante e extraordinária. Ele era o homem mais tímido que já existiu no povoado, e odiava ter de ficar entre estranhos, ou ir a qualquer lugar em que precisasse conversar. Portanto, ver Matthew Cuthert elegantemente vestido, trajando o colarinho branco e guiando a charrete era algo que não acontecia com frequência. E, por mais que a senhora Raquel se esforçasse, ela não conseguia chegar a nenhuma conclusão sobre aquilo, o que acabou por estragar sua diversão daquela tarde. Vou a Green Gables depois do chá, preciso descobrir, com a ajuda de Marilla, onde ele foi, e por que motivo, a digna senhora finalmente decidiu. Geralmente ele não vai à cidade nessa época do ano e nunca visita ninguém. Se estivesse precisando de mais sementes de nabo, não teria se vestido tão bem nem sairia na charrete, só para buscar mais. Mas também não estava indo rápido o suficiente para alguém supor que pretendia procurar um médico. De fato, alguma coisa deve ter acontecido a partir da noite passada, para fazer com que ele saísse daquele jeito. Estou mesmo muito intrigada, essa é a verdade. Não vou ter um minuto de paz ou sossego enquanto não souber o que levou Matthew Cuthert a sair assim de Avonlea hoje. Então, conforme havia planejado, a senhora Raquel partiu depois do chá. Não precisava ir muito longe. A casa onde os irmãos Cuthert moravam grande, construída sobre uma área irregular e cercada por um pomar ficava a menos de 500 metros acima do vale da família Lynde. No entanto, é preciso admitir que uma longa alameda deixava o caminho bem mais longo. Quando estabelecera sua propriedade, o pai de Matthew Cuthert, tão tímido e calado quanto o filho, tinha construído a residência o mais longe possível de seus vizinhos, sem, no entanto, invadir o bosque. Green Gables foi construída na extremidade mais distante da área aberta e sempre permaneceu ali, quase invisível, para quem estivesse na estrada principal, ao longo da qual todas as outras casas de Avonlea estavam tão sociavelmente situadas. Na opinião da senhora Raquel Lynde, viver naquele local afastado não era, de maneira nenhuma, viver. Isso é apenas ficar, essa é a verdade, e ela disse para si mesma, enquanto caminhava pela antiga alameda coberta de relva e ladeada por arbustos de rosas silvestres. Não é de admirar que Matthew e Marilla sejam ambos meio esquisitos, morando sozinhos aqui atrás. Árvores não são boa companhia, porém, se fossem, eles certamente estariam muito bem acompanhados. Não, eu prefiro ver pessoas. Mas, sem dúvida, eles parecem suficientemente satisfeitos. Acho que estão acostumados a isso. Um ser humano pode se habituar a tudo, até mesmo a ser enforcado, como diz aquele provérbio sobre os irlandeses. Nesse momento, a senhora Raquel saiu da alameda e entrou no quintal atrás de Green Gables. Era uma área muito verde, limpa e bem cuidada, com grandes e respeitáveis salgueiros de um lado e imponentes álamos negros do outro. Não havia sequer um pedaço de galho seco ou uma pedra fora do lugar, pois, se houvesse, a senhora Raquel certamente teria visto. Particularmente, ela achava que Marilla Cuthert varria aquele quintal tão frequentemente quanto varria sua casa, pois estava claro que seria possível comer uma refeição, colocada diretamente sobre aquele chão, sem, contudo, ingerir nenhuma sujeira. Educadamente, a senhora Raquel deu uma batida rápida na porta, e entrou quando Marilla autorizou. A cozinha de Green Gables era um cômodo alegre ou, pelo menos, seria, se não fosse tão dolorosamente limpo, a ponto de ter uma aparência similar à de um lugar que nunca foi usado. As duas janelas davam vista para o leste e para o oeste, respectivamente, através da que mostrava o oeste, pela qual era possível ver o quintal, entrava um feixe da luz suave do sol de junho. Já pela do leste, podiam ser avistadas as flores brancas das cerejeiras do pomar à esquerda,
e mais adiante, bétulas delgadas nas margens do riacho, que atravessava o vale verdejante e coberto por um emaranhado de videiras. Era perto dessa janela que Marilla Cuthert se sentava, o que raramente acontecia, pois estava sempre ligeiramente desconfiada dos raios de sol, que lhe pareciam demasiadamente dançantes e irresponsáveis, em um mundo que deveria ser levado bem mais a sério. Entretanto, naquele momento, lá estava ela, sentada, tricotando. A mesa, que ficava atrás de onde Marilla se encontrava, já estava posta para o jantar, e antes de fechar completamente a porta, a senhora Raquel já tinha feito uma nota mental de tudo o que estava sobre ela. Havia 3 pratos distribuídos, indicando que sua vizinha esperava que alguém viesse com Matthew para a refeição. Porém, eram pratos de uso diário, e havia sobre a mesa apenas geleia de maçã silvestre, e um só tipo de bolo, portanto, a pessoa esperada não era ninguém especial. Então, por que Matthew usava colarinho branco e saiu em sua charrete puxada pela égua alazã? A senhora Raquel já estava ficando tonta com esse enigma incomum na pacata e nada misteriosa Green Gables. Boa tarde, Raquel. Marilla falou imediatamente. A tarde está realmente bonita hoje, não acha? Não quer se sentar? Como vai sua família? Algo que, por falta de outro nome, poderia ser chamado de amizade, existia, e sempre havia existido, entre Marilla Cuthert e a senhora Raquel, apesar, ou talvez por causa de suas diferenças. Marilla era uma mulher alta e magra, com muitos ângulos e nenhuma curva. Seu cabelo escuro apresentava algumas mechas grisalhas e estava sempre penteado, formando um pequeno coque atrás da cabeça, preso muito firmemente por 2 grampos de metal. Parecia uma mulher pouco experiente e muito rígida, o que ela realmente era. Entretanto, havia às vezes uma expressão em sua boca que, se tivesse sido um pouco mais praticada, poderia ser indicativa de algum senso de humor. Estamos muito bem, a senhora Raquel respondeu. Mas, quando vi Matthew sair hoje, tive receio de que você não estivesse bem. Pensei que talvez ele estivesse indo em busca do médico. Os lábios de Marilla se contraíram, demonstrando que ela já esperava por aquela pergunta. Ela sabia que a senhora Raquel viria, pois a visão de Matthew partindo daquela maneira tão inexplicável seria estímulo demais para a curiosidade de sua vizinha. Oh, não, estou perfeitamente bem, embora tenha tido uma dor de cabeça bastante desagradável ontem, disse. Matthew foi a Bright River. Vamos adotar um garoto de um orfanato em Nova Escócia, e ele vem no trem de hoje à tarde. Se Marilla tivesse falado que Matthew tinha ido a Bright River se encontrar com um canguru australiano, a senhora Raquel não teria ficado tão perplexa. Na verdade, a mulher ficou paralisada por uns 5 segundos. Embora fosse absolutamente impensável que Marilla estivesse zombando dela, a senhora Raquel foi quase forçada a supor isso. Está falando sério, Marilla? Perguntou, assim que sua voz retornou. Sim, claro, Marilla respondeu naturalmente, como se adotar garotos de um orfanato em Nova Escócia fizesse parte de uma rotina normal de primavera em qualquer fazenda bem administrada de Avonlea, e não uma inovação da qual nunca se tinha ouvido falar. A senhora Raquel sentiu que havia recebido um severo golpe mental. Seus pensamentos eram só exclamações. Um garoto. De um orfanato. Ora, com certeza, o mundo está virado de cabeça para baixo. Depois disso, nada mais me surpreenderia. Nada. Afinal de contas, como foi que essa ideia veio parar na sua cabeça, Marilla? Ela perguntou com tom de completa reprovação. Afinal, aquela decisão havia sido tomada sem que sua opinião fosse consultada, e por isso, era digna de reprovação. Bem, já vínhamos pensando nisso há algum tempo. Melhor dizendo, durante todo o inverno, Marilla explicou. A senhora Alexander Spencer esteve aqui um dia antes do Natal, e nos contou que, na primavera, ia trazer uma garotinha do orfanato de Opeton. A prima dela mora lá, e a senhora Spencer visitou esse orfanato. Ela sabe tudo sobre ele.
Desde então, Matthew e eu começamos a falar sobre isso, de tempos em tempos. Pensamos em buscar um garoto. Matthew está envelhecendo, sabe como é. Já tem 60 anos. Não é mais tão ágil como era antes e, além do mais, está com problemas sérios no coração. Você sabe como é desesperadamente difícil contratar trabalhadores para nos ajudar. Nunca se acha ninguém, a não ser aqueles adolescentes franceses estúpidos. E é assim que você consegue ensiná-los a fazer as coisas do jeito apropriado. Vão embora para trabalhar nas fábricas de carne de lagosta enlatada, ou se mudam para os Estados Unidos. No início, Matthew sugeriu que trouxéssemos um rapaz da Inglaterra, mas eu disse, não categoricamente. Eles podem ser bons, não estou dizendo que não são, mas não quero meninos de rua londrinos, falei com ele. Ao menos que seja um garoto nascido aqui. De qualquer modo, vamos correr um risco, mas vou me sentir mentalmente melhor, e dormir melhor à noite, se tivermos conosco um rapazinho canadense. Por fim, decidimos pedir à senhora Spencer que escolhesse um para nós quando ela fosse buscar sua menina. E, na semana passada, quando soubemos que ela estava indo, lhe enviamos uma mensagem pelos parentes de Richard Spencer que vivem em Carmody, na qual pedíamos que nos mandasse um garoto apropriado e esperto, de 10 ou 11 anos. Decidimos que essa seria a melhor idade, suficientemente crescido para ser logo útil no cumprimento das tarefas e, ao mesmo tempo, suficientemente jovem para ser treinado adequadamente. Pretendemos lhe oferecer um lar e uma boa educação. Então, hoje, o carteiro trouxe da estação ferroviária um telegrama da senhora Alexander Spencer dizendo que eles viriam no trem das 17h30, por isso, Matthew foi a Bright River, para buscar o garoto. Depois de deixá-lo lá, a senhora Spencer vai seguir com a menina para a estação de White Sands. Como a senhora Raquel tinha orgulho de sempre dizer francamente o que pensava, foi o que ela fez naquele momento, após haver definido mentalmente qual seria sua reação diante daquela notícia surpreendente. Escute, Marilla, vou lhe dizer sinceramente que acho isso uma grande besteira. É uma atitude arriscada, essa é a verdade. Você não sabe o que está fazendo. Está trazendo uma criança desconhecida para dentro de sua casa e de seu lar. Não sabe nada sobre esse garoto, nem sobre seu temperamento, muito menos que tipo de pais ele teve, ou em que espécie de pessoa ele pode se transformar. Ora, ainda na semana passada, li no jornal que um homem e sua esposa, moradores do oeste da ilha, levaram para seu lar um menino de um orfanato, e durante a noite, o garoto pôs fogo na casa, e fez isso de propósito. Marilla quase transformou o casal em carvão, em sua própria cama. E sei também de outro caso em que um menino adotado costumava chupar todos os ovos da casa, e ninguém nunca conseguiu lhe tirar esse hábito. Se você tivesse me pedido um conselho, o que você não fez, Marilla, eu teria lhe dito para, por tudo que há de mais sagrado, nem pensar em fazer uma coisa dessas, essa é a verdade. Contudo, tais comentários reconfortantes pareceram não ofender nem alarmar Marilla, que continuou a tricotar tranquilamente. Não nego que o que está dizendo tem algum fundamento, Raquel. Eu mesma tive algumas inquietações a esse respeito. Mas Matthew estava totalmente decidido. Vi isso claramente e, portanto, resolvi ceder. É tão raro Matthew cismar com alguma coisa que, quando isso acontece, sempre acho que tenho a obrigação de concordar com ele. Quanto aos riscos, eles existem em praticamente qualquer coisa que seja feita neste mundo. Se pensarmos bem, há riscos até em se ter filhos próprios, nem sempre eles se tornam boas pessoas. Além disso, Nova Escócia é muito perto de nossa ilha. Não é como se estivéssemos trazendo o garoto da Inglaterra ou dos Estados Unidos. Portanto, ele não pode ser muito diferente de nós mesmos. Bem, espero que tudo dê certo, disse a senhora Raquel, com um tom de voz que mostrava claramente suas tristes dúvidas. Mas não diga que não avisei,
caso o menino incendeie Green Gables ou jogue veneno no poço. Ouvi contar uma história que aconteceu em New Brunswick, onde uma criança de um orfanato fez isso, e toda a família morreu, e com muito sofrimento, só que, nesse caso, era uma menina. Ora, não estamos trazendo uma menina, Marilla afirmou, como se envenenar poços fosse um comportamento exclusivamente feminino, e por isso, não fosse necessário temer que um menino fizesse isso. Eu jamais pensaria em trazer uma garota para criarmos. Acho até admirável a senhora Alexander Spencer fazer isso, mas, pensando bem, ela não hesitaria em adotar até um orfanato inteiro, se pusesse essa ideia na cabeça. A senhora Raquel gostaria de permanecer ali até Matthew voltar com seu órfão importado, mas, ao concluir que ainda teria de esperar umas 2 horas, decidiu subir à rua para contar a novidade ao Sr. Bell, o superintendente. Certamente isso causaria uma sensação sem precedentes no povoado, e a senhora Raquel realmente adorava causar sensação. Sendo assim, foi embora, deixando Marilla um tanto aliviada, pois havia sentido suas dúvidas e medos renascerem por influência do pessimismo da vizinha. Por tudo que há nesse mundo, a senhora Raquel murmurou, quando já se sentia em segurança na Alameda, e parece até que estou sonhando. Ora, tenho pena desse pobre garoto, muita pena. Marilla e Matthew não sabem nada sobre crianças e esperam que ele seja mais sábio e mais equilibrado que seu próprio avô, se é que ele algum dia teve um avô, o que é duvidável. De qualquer modo, acho esquisito imaginar uma criança em Green Gables. Nunca houve nenhuma nesse lugar. Matthew e Marilla já eram crescidos quando a casa nova foi construída. Se é que algum dia, eles foram crianças, o que também é difícil acreditar ao olharmos para eles. Não queria estar no lugar desse órfão por nada, tenho muita pena dessa criança. Essa é a verdade. Foi isso que a senhora Raquel falou do fundo de seu coração, para os arbustos de rosas silvestres. Mas se ela pudesse ter visto a criança que esperava pacientemente na estação ferroviária de Bright River, naquele exato momento, sua piedade seria ainda maior e mais profunda.